Nós vamos iniciar o nosso webinário sobre Manual Proprietário de Edificações. A nossa intenção com esse webinário é que vocês conheçam melhor o que é um manual proprietário, para conseguir atuar com confiança junto com os seus clientes, para ter mais visibilidade para esse documento que é tão importante na relação entre construtora e cliente final. Na nossa programação a gente vai falar sobre o manual proprietário, que o nome correto é Manual de Uso, Operação e Manutenção do Edifício. Ele trata dessas 3 abordagens dentro de uma edificação. Deixa eu me apresentar, eu sou Jussara Lima, engenheira civil aqui na Realizar Engenharia, empresa que já tem mais de 5 anos de mercado e foi fundada por 3 sócios com esse foco em engenharia condominial. Nós começamos com obra, os 3 engenheiros, e eu também. Essa é uma imagem da primeira obra que eu atuei na cidade de Nova Lima, em Minas Gerais, e a obra pronta. Já tem mais de 10 anos que ela está aí prontinha, tá? E o manual do proprietário ele é uma parte importante dessa relação entre construtora e cliente final. A gente entrou nessa área, na verdade nós somos uma empresa muito voltada com inspeções prediais, e um dos nossos clientes, quando a gente entregou essa inspeção, passou para a construtora, e a construtora gostou tanto do trabalho que ela nos contratou para fazer algo similar, antes dela entregar para o condomínio. Então, no finalzinho da obra, ela nos chamou para fazer uma vistoria em toda a parte de áreas comuns, sistemas, para eles entregarem para o cliente final. E dessa parceria a gente também ofereceu o serviço de melhorar um pouco melhor essa parte de plano de manutenção, como que é essa instrução dos cuidados de uso. E aí nós entramos com o manual do proprietário como um trabalho adicional. E foi uma parceria de muito sucesso. Nós conseguimos entregar um manual que foi muito bom para o condomínio, eles conseguiram entender as informações e a consultora também ficou muito satisfeita. Além de toda uma documentação que a gente levantou em conjunto, nós montamos um trabalho de organização desse final de obra da construtora para o cliente final. E a partir de então foram vários manuais, em vários formatos, formatos impressos, formatos digitais, alguns até por meios eletrônicos, tudo para facilitar a visualização desse manual pelos usuários finais. Então, às vezes você entrega um caderninho e ele pode acabar perdendo, ou num repasse, numa locação, ele não direciona esse documento para o usuário final. Então, é sempre bom ter um backup dessa informação, na forma de um link, que pode ter uma etiqueta num quadro de distribuição elétrica, por exemplo, o QDC. Coloca lá, é um local que normalmente o pessoal não mexe muito, então colocar lá uma etiqueta para acessar um link que vai direcionar para um manual. Dessa forma a gente sempre tem uma visualização ou uma possibilidade dessa visualização pelo usuário final. Tá? A parte toda de databook, só para vocês conhecerem, Aqui são todos os documentos que a construtora precisa entregar para o condomínio, a parte de organizar também todos os acessórios, controles, em vez de entregar tudo meio que jogado assim, organiza tudo, entrega numa caixinha, identificado, tá? Faz um protocolo. O manual ele tem uma carinha, ele tem que ser agradável de ser aberto, de ser lido, de ser consumido, e ele tem que ter informações acessíveis para o usuário final, que geralmente é um leigo na área de engenharia. Tá? E esse é o mercado, É uma gama de prédios. Cada um desses prédios, em tese, teria que ter um manual do proprietário, um manual de uso, operação e manutenção. E os prédios mais antigos, eles estão tendo um movimento de se organizarem para ter esse documento, Porque tem muito problema do síndico ser leigo e não entender o que ele precisa fazer de manutenção, de cuidado de uso, para manter os seus sistemas. Então, nós temos atualmente demandas tanto de prédios novos que estão sendo finalizados para entregar para os seus usuários finais, quanto também
esses usuários que já possuem o prédio, mas querem cuidar do seu patrimônio, né? É realmente um imóvel que eles moram com as suas famílias, então tem todo um interesse que ele seja mantido de forma adequada para durar mais tempo. E como fazer isso? Essa informação às vezes ela fica um pouco vaga, né? Se não tiver um local, um documento que fundamente isso, que registre, né? O que deve ser feito, quando deve ser feito e como, tá? E a gente tem aqui uma parte que é o que não fazer nos manuais dos proprietários, os erros mais comuns. O primeiro deles é utilizar um documento genérico, né? Aquele carimbo, fez para um, fez para todos. E na verdade não é isso que a norma pede, né? Inclusive a norma de desempenho ela fala que para cada item, né? Para cada edificação é necessário que se tenha um documento específico para ela, que seja feito para aquele prédio, para aquele condomínio, para não ter um problema de se usar um documento que abrange todos os sistemas, mas não tem todos daquela edificação, tem alguns para mais, tem alguns para menos, então você não tem uma reunião disso tudo de forma organizada. Outra coisa muito comum é ter apenas um manual para toda edificação. O correto é você ter um manual para as áreas comuns, com todos os itens do condomínio, os itens que são de responsabilidade do síndico tomar conta, e um outro manual para o proprietário. Tá? É isso que a norma fala. Eu preciso separar esses documentos porque eu tenho responsabilidades diferentes. O proprietário vai tomar conta do seu apartamento e dos sistemas que compõem a sua unidade privativa. Já as áreas comuns têm sistemas que não estão integrados no apartamento, né? O apartamento não vai ter que se preocupar de fazer, por exemplo, a manutenção na bomba de recalque da caixa d'água. Quem tem que fazer isso é o síndico. Então, esse sistema tem que estar descrito no manual das áreas comuns. Tá? Para o proprietário, é importante ele entender como que ele vai fazer a manutenção dos seus pontos de consumo, das suas instalações de distribuição, mas não das prumadas, por exemplo. Tá? Então tem que separar as responsabilidades para não ter sobreposição ou aquele sistema não ter ninguém tomando conta. Então, para ter essa organização das informações de quem é o responsável de quê, é importante separar os documentos. Outro erro muito comum é não incluir todos os sistemas. A gente tem uma falha até na abordagem de algumas cartilhas, né, que instruem como fazer o manual, e elas falam, ó, pelo menos, no mínimo, você tem que fazer isso daqui. E aí algumas construtoras interpretam que aquele mínimo é o todo, e não abordam outros sistemas. Então, você tem algumas questões que ficam sem cobertura no manual, ficam sem uma instrução de qual que é os cuidados de uso e manutenção de alguns sistemas que ficam esquecidos porque às vezes são muito recentes, são muito novos e ainda não tem normas para ele e tudo, ou então são muito diferentes, né? Não tem todas as edificações, então eles ficam sem ter a cobertura de uma instrução também dentro do manual do proprietário. Tá? Um exemplo muito comum a gente tem, por exemplo, as usinas, né, fotovoltaicas sendo instaladas em vários condomínios para realmente economizar energia. E ela ainda não está descrita em algumas cartilhas, né, que instruem como fazer o manual, e aí ela fica sem ninguém falar sobre isso nos manuais que tem esse tipo de sistema. Os edifícios, né, que tem esse tipo de sistema não tem ele descrito no manual, tá? Então é uma falha, eu preciso falar de tudo porque o condomínio tem que saber fazer a manutenção de tudo. É um produto que a construtora está entregando para o seu cliente final, então ele precisa entender o que ele tem que fazer em todos os sistemas. Outra coisa é não deixar clara, né, as responsabilidades do usuário. Hoje em dia, com a norma de desempenho, a gente tem muito claro o que o usuário tem que fazer, o que o condomínio tem que fazer, o que a construtora tem que fazer. A norma de desempenho ela trouxe essa clareza, tá? Então, é importante que essa clareza seja direcionada também para o documento que formaliza essa situação de manutenção para o usuário final. Tá? Então, o
manual precisa descrever. O usuário tem que fazer o que para manter o seu condomínio, para manter o seu apartamento. Tá? O documento que não ajuda o construtor, tá? É aquele documento que vem com informações muito prolixas, uma linguagem muito rebuscada, ou às vezes uma linguagem resumida demais que não ajuda a explicar o que eu tenho que fazer como cliente final. E esse tipo de situação prejudica até mesmo a relação entre a construtora e o usuário final, porque ele não vai entender o que ele precisa fazer e vai cobrar da construtora. A construtora entendeu que repassou essas informações, mas elas não ficaram claras, então isso acaba gerando uma situação negativa, né, na comunicação entre esses dois participantes. É importante frisar que quanto mais complexa a edificação, mais complexo também será seu manual. Ele tem que acompanhar esse nível da edificação. Então, se eu pegar um prédio muito grande, com muitos sistemas, ele também tem que ter vários sistemas descritos. Não pode ficar aquele manualzinho resumido, vai ficar muito grande. Não, deixa ficar grande. É melhor ficar grande e ter tudo do que faltar alguma informação que seja necessária para ele fazer a manutenção e prejudicá-lo no momento que ele for tentar executar, porque ele não vai conseguir fazer, não vai conseguir entender. Então, essa parte tem que ficar muito clara. Não entregar no formato correto, né? Eu falei para vocês que hoje em dia a gente tem várias formas de disponibilizar esse manual, mas a norma ela fala que eu tenho um jeito específico, eu preciso entregar em um meio físico, sendo impresso ou eletrônico, né? Se eu for eletrônico, eu tenho que entregar uma mídia física, um pendrive, um DVD, um CD, o que algumas construtoras começaram a fazer, mas assim, dentro de um risco jurídico que elas podem estar correndo, é entregar só um link, né? Aí a pessoa tem só um acesso numa página. Não, entra lá na página da construtora, digita assim, digita assado que você vai achar. E não é isso que a norma entende, tá? Ela entende que você tem que entregar pelo menos alguma coisa física para o usuário final guardar aquilo e poder acessar quando for necessário. E mesmo o manual em meio eletrônico, ele precisa ser possível de ser impresso. Então eu entreguei lá um acesso eletrônico. Pode ser um aplicativo que seja, mas no final desse aplicativo eu tenho que ter alguma coisa que me permita imprimir se eu não quiser usar ele em meio eletrônico. Eu tenho que ter essa prerrogativa. Eu, como usuário final, ele precisa ter essa prerrogativa de poder escolher. Se eu quiser imprimir, eu tenho como. Informação prolixa e de difícil entendimento. Ou às vezes apresentada de uma forma que fica de difícil entendimento para o usuário final. Tá? Aqui eu vou dar alguns exemplos só para vocês verem o que é isso. Aqui eu tenho esse quadrinho dentro de um capítulo que era de alvenaria. Então aqui eu estou falando de um elemento de alvenaria que ela colocou como SVVI e o documento fala que ele tem função estrutural. Então a solicitação, cargas verticais, então eu tenho aqui SD é igual a SGK mais 0,75 SQK mais SWK e desconsiderar o SWK em caso de alívio de compressão. Pensa o que isso significa para o usuário final. É importante lembrar que tem um critério, né? Critério de recebimento. Na ocorrência de falhas, eu tenho uma limitação aos deslocamentos horizontais. Eu posso ter isso, né, a altura dividido por 500 ou a altura dividido por 2.500. Isso daqui eu estou falando de quê? No meu contexto, né, eu estou falando sobre quais são as cargas que a parede pode suportar se eu quiser colocar elementos fixados nela. Então, se eu for colocar um armário, se eu for colocar uma prateleira e eu precisar de fazer alguma fixação nessa parede, eu tenho que ter pelo menos essas cargas para serem consideradas. Mas é importante lembrar que essa carga é para ser considerada no momento do projeto. Quando eu estou projetando aquela parede, eu preciso levar em consideração todos esses parâmetros. Depois que ela está pronta, a informação para o usuário é quantos quilos que eu posso colocar em cada parafuso. E o parafuso tem que ser de qual tamanho, qual que é a bitola, como que eu vou colocar, qual que é o tipo de perfuração que eu posso utilizar.
qual que é o tipo de broca, qual que é o tipo de buchinha que eu vou usar. É essa informação prática que eu preciso passar para o usuário final. Se eu for falar para ele qual que é a forma de calcular, aí eu estou sendo um pouco difícil de entender, né? Eu estou provocando uma dificuldade que não era necessária. Eu posso simplesmente falar com ele, olha, a sua parede, ela tem função estrutural, então você tem que lembrar que é um bloco vazado de concreto, então você vai usar uma bucha para oco, assim assado, vai fixar de tal e tal forma. A fixação ela tem que ter pelo menos um espaçamento de tantos centímetros. Vai explicar para ele como ele vai fazer a fixação. Não necessariamente pedir para ele recalcular qual que é a carga que ele vai usar naquela parede. Tá? Então, esse é um exemplo de informação que para o cliente final é um pouco desnecessária. Posso até colocar como parâmetro informativo, mas ele não vai fazer uso daquilo, não é ele que vai calcular quais são as cargas que a parede vai precisar ter para o uso final, né? Que é um uso residencial, no caso. Tá? Então é importante deixar separado isso. Às vezes a gente gosta da informação, quer colocar, né? Porque é interessante, mas tem que ter um crivo. Olha, isso não vai ajudá-lo a manter de forma mais adequada o seu apartamento. É melhor eu já traduzir essa informação em ações. Aí sim ele vai conseguir fazer corretamente sem prejudicar o seu sistema. Outro exemplo é colocar tudo nessas tabelas que são assim gigantes e gerais, né? Elas têm pouca especificidade com a residência, né? Com o edifício entregue. Então coloca lá uma tabelona e de fundação, não fala como é que foi feita, qual que foi a tipologia, só fala que o prazo de garantia é esse e a perda de garantia é essa. Coloca um tanto de tabela assim, é isso que você tem que se entender que vai ser importante para você como conhecimento, como usuário final. E é muito falho, né? Eu tenho uma série de outras situações que eu poderia informá-lo aqui nesse caso, tá? Então ficou resumido demais. Não estava explicando muita coisa, aqui eu não estou explicando quase nada e só estou falando assim, a minha obrigação com você é 5 anos e é isso, entenda e absorva dessa forma. O que a gente considera que não é o mais adequado, tá? Outro exemplo é colocar também outros tipos de tabela, né? Mas nessa tabela, pelo menos ele fala um pouco mais. Fala dos cuidados de uso e manutenção rotineira. Mas também não ficou completo, né? Então, se eu entregar uma nota, uma tabelinha desse tipo aqui, eu também não estou entregando um manual do proprietário conforme a norma preconiza. Ele está também muito resumido, tem poucas informações. Por mais que eu tenha o cuidado de uso, eu tenho que explicar para o cliente o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, mas tem mais coisas, né? Tem mais informações que eu preciso passar para ele. Tá? Então, nem exagere, né, nessa informação, mas também não deixe de passar essa informação. Os itens que são importantes para ele executar essa manutenção também não podem ser deixados de lado. Então, o que é o manual do proprietário? Né? Se não é muito, se não é pouco, o que a gente pode resumir disso tudo? Vou explicar para vocês o que a norma entende que é o manual do proprietário. A norma que direciona, né, como elaborar um manual corretamente é a 14037, que ela tem esse nome assim: Diretrizes para elaboração de manuais de uso, operação e manutenção das edificações. Requisitos para elaboração e apresentação dos conteúdos. Ela é específica para fazer manuais de uso, operação e manutenção de edificações, tá? Então vamos ver o que ela fala que tem que ter um manual. No primeiro momento, ela enfatiza a divisão dessas responsabilidades, tá? Ela é uma norma que veio um pouquinho depois da primeira versão da norma de desempenho, então ela já tem toda essa questão de conseguir direcionar as responsabilidades. Ela é de 2011, a norma de desempenho, a primeira versão foi de 2010, tá? Depois ela entrou num status assim de pausa e depois ela foi reinserida em 2013. E ela sistematiza a elaboração do manual de uso, operação e manutenção. Ela coloca todas as guidelines que você precisa seguir para montar um bom manual. O escopo dela,
é prevenir a ocorrência de falhas e acidentes decorrentes do uso inadequado. O foco principal dela é esse. Mas também ela quer que os usuários, né, os proprietários, se informem de como eles devem, né, tratar o condomínio, se informem também das características, como é que ele vai fazer uma manutenção da fachada sem saber qual que é o mastique que foi usado, qual que foi a textura, qual que foi a cerâmica, se for o caso, como que essa junta de dilatação foi pensada, né, para ele conseguir fazer a manutenção e manter os mesmos critérios executivos. Então tem todo um requisito para eu montar esse manual para ele fazer a manutenção. O objetivo final é esse, é que ele consiga cuidar do seu prédio com as informações contidas no manual. Por isso que ele não pode ser muito resumido, mas também não pode ser muito prolixo. Ele tem que ter a informação correta para fazer essa manutenção adequada. Outras definições que atendem, né, definições que vêm até da norma de desempenho, são as definições do que é componentes, sistemas, de toda a forma como eu faço o meu prédio atender a norma de desempenho, eu também tenho essas especificações na norma que fala do projeto para manual proprietário, tá? A linguagem, né, ela reforça muito essa questão de usar uma linguagem adequada, lembrando que o cliente final não necessariamente vai ser versado na engenharia, né, então eu tenho que pensar que eu preciso traduzir essa informação em ações práticas para um leigo na engenharia civil, tá? A norma ela recomenda, né, a elaboração do manual em capítulos e divisões já pré-definidas. Então ela já coloca aqui algumas sugestões de como você deve organizar o seu manual, tá? Eu vou apresentar aqui. Então ela separa em capítulos e no primeiro capítulo seria a apresentação. Depois eu falo de garantia e assistência técnica, quais são os telefones que a pessoa vai ligar, se ela precisar de fazer algum atendimento de assistência técnica, né? Deu problema em algum sistema que ainda está dentro da garantia, para quem que ela vai ligar. Depois eu falo do manual, do memorial descritivo, quais foram os materiais que eu utilizei para fazer acabamento, para fazer os metais, as louças, eu tenho que descrever isso para ele. Depois eu tenho que apresentar a relação de fornecedores, tanto de fornecedores de materiais, fornecedores de mão de obra, fornecedores de projetos, tá? E alguns serviços de utilidade pública. É interessante colocar os telefones também, concessionárias, telefones de defesa civil, polícia civil, né? Corpo de bombeiros, já deixa tudo organizado nessa tabelinha de telefones úteis, vamos dizer assim. Depois eu tenho um capítulo que ela chama de operação, uso e limpeza. E aqui ela descreve alguns sistemas, né? Sanitários, eletrônicos, SPDA, sistemas elétricos, de instalações elétricas, sistemas de ar-condicionado, automação, e ela vai colocando essa relação. Né? Vejam que ela tem aí uma média de uns 15 sistemas, tá? Depois ela coloca um capítulo só para a gente tratar de manutenção, como que é o programa da manutenção preventiva, ela pede que a gente coloque uma sugestão, os registros, como que vai ser esse registro dessa manutenção e as inspeções. E no final ela coloca um capítulo que ela chama de informações complementares, em que eu falo de meio ambiente, sustentabilidade, segurança, né, operação dos equipamentos e suas ligações, documentação técnica, legal, elaboração e entrega do manual e uma atualização do manual. Essa atualização, né, o pessoal geralmente fica assim, ai meu Deus, a consultora que tem que fazer. Não, essa atualização é feita pelo usuário final. Depois que ele recebe o manual, se ele for repassar o condomínio, ou repassar a sua unidade privativa para um terceiro, e ele fez algumas modificações, é importante que ele fale quais foram, né, as modificações que ele implementou e como cuidar delas. Né? Vamos colocar um exemplo. Ele teve um apartamento que ele recebeu em porcelanato, mas aí ele decidiu trocar o porcelanato por mármore. É um sistema totalmente diferente, né? É uma pedra, e o jeito que eu trato o mármore é diferente do jeito que eu trato o porcelanato. Então é importante ele colocar, olha, agora você não tem mais um piso de porcelanato, é um piso de mármore, e o mármore se cuida assim, assim assado. Pede, né, para a marmoraria passar para ele quais são os cuidados fundamentais e qual que é as manutenções que ele tem que fazer periódicas, né? O mármore ele
ele se desgasta de forma diferente do porcelanato. Então, depois de algum tempo, é necessário fazer um polimento, uma limpeza diferenciada. Então, é importante explicar isso para quem for comprar, né, esse apartamento, quem for o novo usuário, para ele conseguir manter, né, o apartamento de forma adequada. Tá? Esse é só um exemplo para vocês entenderem que essa atualização é do usuário, não da construtora. E aí, no final, ele apresenta uma listagem de documentos técnicos. E esses documentos devem ser entregues, né, para o usuário final também, que é o condômino, né, o síndico. Então, a construtora, quando ela finaliza um prédio, ela tem que entregar um manual de uso e operação e um dossiê de documentos, que a gente chama de databook condominial. E no final você vai fazer essa entrega, né? É importante que o proprietário e o condomínio, eles vão ficar como responsáveis desses arquivos, né? Desses documentos. E por que eles são os novos responsáveis? Porque eles são os donos daquela construção agora, né? Então a construtora fez o prédio, entregou, e agora os donos são os seus usuários, né? Os seus condôminos. Então eles precisam de ter toda uma relação de documentos que vai atestar esse histórico da edificação. Até aquele momento, como que ela se comportava, dali para frente eu vou resetar e começar uma manutenção de uso, operação e limpeza desse prédio. Então eu preciso entender, o elevador está ok? Fizeram já todas as manutenções? Porque pode acontecer da construtora precisar usar alguns sistemas enquanto está fazendo a obra. Então ela usava o elevador. Na hora de repassar para o condomínio, ela tem que zerar aquele uso, fazer uma inspeção, ver se tem algum risco, se tem algum problema para resolver. Resolve com o seu fornecedor e aí entrega o elevador correto, limpo, novo para o condomínio. Aí o condomínio, a partir daquele momento de entrega, faz o início da sua manutenção. Contrata uma empresa especializada para tomar conta. Tá? E quando que eu entrego, né, esse manual? Então eu entrego a primeira versão desse manual quando eu repasso ele para o meu primeiro usuário, né? Eu vendi o apartamento, eu como construtor, vendi aquele apartamento. Então quando eu for entregar as chaves desse apartamento, eu vou entregar em conjunto uma cópia desse manual, tá? Da forma como a construtora achar mais interessante, né? Pode ser uma via em mídia eletrônica ou uma via impressa. E também vou entregar o manual das áreas comuns para o primeiro representante do síndico. O primeiro representante legal do condomínio, o primeiro síndico, vai receber essa cópia. Depois ele fica encarregado de repassar essas documentações, para os próximos síndicos e representantes que forem substituídos. Tá? Então, como eu falei, né, a atualização do manual ela é do usuário. Se ele fizer alguma modificação e for repassar isso para um terceiro, é interessante que ele deixe essa informação atualizada no documento que chama Manual do Proprietário. Tá? E em seguida a gente tem o anexo A da norma, que tem a relação dos documentos legais e condominiais. Não, é bem tranquilo, é só entregar mesmo, tá? Então, quando eu tenho, né, essa documentação legal conjunta, né, eu consigo então separá-la e entregar para o condomínio. Eu, como construtor, preciso separar toda essa documentação, organizá-la de uma forma que seja possível de uma pessoa entender, né? Não vale jogar todos os documentos numa caixa e entregar. Tem que ter uma relação, tem que ter um protocolo de entrega. Isso é importante até para a construtora, né? Provar que entregou esses documentos. E para o condomínio também ter uma melhor organização inicial, né? No momento do primeiro repasse ainda está meio nebuloso, né? Não tem salinha organizada. Até ter tudo montado, é importante que essa documentação seja entregue de uma forma mais organizada. E a gente sugere como que eu posso melhorar então essa elaboração. É uma coisa que a própria norma sugere, né? Que é a abordagem sistematizada. Mas por mais que às vezes ela fala de sistematização, quando a gente vê os manuais sendo entregues, eles ainda abordam alguns itens de forma pontual, né? Então tem algum itemzinho lá que fala sobre isso especificamente, mas não aborda o sistema como um todo. Tá? Então, só para vocês terem
uma visão, eu tenho um prédio, ele é na verdade um conjunto de sistemas. Então quando eu falo da edificação em si, eu estou falando então de um complexo meio que eu tenho uma série de sistemas intercalados. Eu tenho que tratar sobre todos eles, nenhum sisteminha pode ficar de fora, né? Então se eu tenho um sistema de fachada, que ela é de textura, mas ela tem um ornamento em ACM. Então eu tenho que falar da fachada como um todo, porque o sistema compõe de textura mais o ACM. Então eu não posso só falar de textura e inferir, ó, textura está na fachada. Mas eu não tenho só textura, eu tenho várias coisas. Então eu preciso colocar tudo de forma que esteja clara para o meu cliente e esteja completa, tá? O que a gente tem que lembrar é que eu preciso abordar todos os sistemas de forma completa. Não posso deixar um sisteminha para trás. Esse sisteminha que eu deixar para trás, o síndico, né, o meu cliente leigo, não vai conseguir fazer a manutenção dele. Um exemplo que eu posso passar, né, também, que é interessante, é o sistema de proteção de combate a incêndio. Quando a gente pega várias cartilhas de como que faz o manual proprietário, e a gente fala que ela, às vezes não são o documento mais adequado, né, para se basear e fazer um manual, é porque elas tratam exatamente disso. Eu falo aqui de instalações hidráulicas, né, sistema de combate a incêndio. Aqui eu estou inferindo que ele está falando da reserva de incêndio que atende os hidrantes, tá? Eu tenho a iluminação de emergência e eu tenho as portas corta-fogo. É isso que geralmente o pessoal fala no sistema de combate a incêndio. Mas quando a gente vai pegar o projeto de combate ao incêndio, olha o tanto de coisa que eu tenho. Eu tenho acesso das viaturas, eu tenho que analisar a segurança estrutural, qual que é o tempo de resistência ao fogo da parede, por exemplo, o que eu tenho de paredes que são resistentes ao fogo, quais que são, quais que não são. As que são resistentes ao fogo, eu posso fazer algum tipo de furação, eu posso alterar essas paredes. Se eu não puder, eu preciso fazer isso, eu preciso passar isso para o meu cliente final. Ele não pode correr o risco de, sem querer, furar uma parede ou fazer uma alteração em algo que vai protegê-lo de um incêndio, por exemplo. Então isso tem que ficar muito claro. Saída de emergência, controle dos materiais de acabamento, compartimentação vertical, importantíssimo. Eu explicar para ele se eu tiver um shaft que tem passagens verticais de tubulações, de prumadas, eu preciso ter selos que não permitem que o fogo passe de um andar para o outro. E eu preciso falar para o cliente, olha, se tiver algum furo nesse selo, se eu tiver algum problema, eu preciso corrigir de imediato, porque ele também me protege de um possível incêndio, de passar de um pavimento para o outro pavimento, tá? O pavimento de baixo para o pavimento de cima e vice-versa. Eu também tenho sistemas de compartimentação horizontal, que vai me prevenir, né, desse fogo passar por ambientes. Então, para isso que a gente tem as portas corta-fogo. Eu também tenho detecção e alarme de incêndio. Eu tenho um sistema de sinalização de emergência, que é tudo muito específico, eu não posso tirar essas placas do lugar. Se elas se danificarem, é necessário substituí-las, mas não pode ficar sem. Extintores de incêndio, como é que eu uso um extintor? Tem isso no manual? Tem que ter em algum lugar. Eu já tive casos, né, de ter o treinamento da brigada de incêndio e ninguém sabia como usava um extintor. Tá? E num momento de pânico, né, de sinistro, eu preciso saber usar as minhas ferramentas. Sistema de hidrantes, né, e sistema de pressurização de escada. Então veja que eu pegar pontualmente como que eu uso um hidrante, eu não estou falando do sistema de combate ao incêndio, porque ele pode ter um ou mais desses vários componentes que em conjunto é que eles vão conseguir serem ativos contra um possível incêndio, tá? Então aqui agora eu vou mostrar para vocês um modelo de um manual para vocês verem como que eu acho que é a forma mais adequada, né, mais interessante de você mostrar um manual proprietário para um cliente que é mais leigo. Então a gente começa sempre com uma apresentação, né, uma carinha bonitinha, uma capa personalizada, com a cara do empreendimento, justamente para valorizar, né, o que a consultora fez de bom
e o cliente conseguir entender que aquilo se trata do prédio dele, né? Não é um copiou, colou, é um projeto feito específico para aquele prédio. Aí você tem uma apresentação nos itens iniciais, lembrando que o cliente ele está se mudando agora para aquele prédio, então ele não sabe onde estão todos os quesitos dentro do prédio. Onde que fica a casa de bombas da piscina? Ele ainda não sabe, não se familiarizou, então eu preciso apresentar esses itens para ele. Depois eu preciso falar algumas informações básicas para ele fazer a mudança, né? Umas primeiras orientações para ele fazer, por exemplo, a mudança de titularidade da energia elétrica. Ele vai pedir lá na concessionária como que ele vai fazer isso. Algumas informações eu tenho que passar para ele, qual que é o disjuntor de entrada, como que ele vai, onde que está, né, os medidores. Isso para ele passar para a concessionária, dependendo do que ela pede de informação. Pode variar de região para região, mas numa normalidade, eles vão pedir a carga do disjuntor, né? Qual que é a chave trifásica, qual que é a chave, né, de entrada daquele apartamento. Então você já passa essa informação, já facilita, né, a vida para ele, porque pensa o usuário final ter que abrir os projetos de entrada de energia para tentar identificar onde que está falando da chave de entrada dele, vai ser muito mais difícil. É mais fácil você, né, colocar isso de uma forma mais clara para ele. Eu tenho que falar também algumas informações que são práticas, tá? Então, como é que faço a mudança? Nesse ponto, eu não vou falar, por exemplo, quais são os dias que ele pode fazer mudança, quais são os horários, porque essas informações são da convenção de condomínio, do regimento interno do condomínio em si. Então, no manual do proprietário, manual de uso e operação, ele é um manual técnico, manual focado para sistemas, né, da edificação em si, não do uso da edificação como a relação, né, entre condôminos e síndicos. Tá? A gente fala isso porque o regimento interno pode ser alterado ao longo da vida útil do prédio, né, dependendo do síndico que tiver, dos conselhos, né, que forem formados, isso pode ser alterado. Mas o manual não pode, o manual é um documento que a consultora passou para aquele prédio e ele é o registro inicial, né, dessa passagem. Então eu não posso ter no manual recomendações que são do regimento interno, porque é um outro documento. Então como que eu vou usar a piscina, eu não preciso falar no manual. Como que eu dou a manutenção da piscina é que eu vou falar, tá? Só para separar que são documentos diferentes e são responsabilidades diferentes. Algumas questões sobre quais são os documentos que o condomínio precisa elaborar, quais são os contratos que ele precisa já se precaver de ter em mãos, né, contratos de manutenção, quais são as empresas que ele precisa contratar para ajudá-lo a fazer essa manutenção no condomínio. Isso eu, como técnico, como engenheiro, preciso passar para ele entender e aí sim partir para uma contratação. As documentações do condomínio, a gente repete, né, aquela mesma documentação da 14037, eu falo que quem que tem que fazer e qual que é a responsabilidade de cada um. E aí quando entra naquele capítulo que a norma chama de capítulo 5, né, de uso, operação e limpeza, a gente coloca também aqui, dar uma apresentação. Olha, nesse capítulo eu sempre vou abordar uma descrição do sistema, os cuidados de uso, a manutenção preventiva, a garantia e a perda de garantia. A gente coloca essa abordagem toda assim porque eu entendo que para o cliente final é mais fácil ele já ver todas as informações reunidas no item, no lugar dele ficar procurando entre várias tabelinhas, faça a manutenção assim, mas a garantia está lá na página do final. Isso complica para ele, tá? Outro exemplo, né, que eu quero passar para vocês é, por exemplo, quando eu vou falar de um sistema, eu falo do sistema, faço uma descrição, né, pelo menos resumida, de como que eu montei aquele sistema e quais são os subcomponentes que ele pode ter. Então eu tenho a alvenaria, mas dentro da alvenaria eu posso ter alvenarias de vedação convencional, né, com blocos cerâmicos e etc. E eu posso também ter algumas paredes que são em drywall. As manutenções são ligeiramente diferentes e eu preciso explicar para ele o que é uma e o que é outra. Onde que está posicionada a drywall para ele entender que, olha, naquela parede
o sistema de fixação pode ser diferente. Então eu não posso fazer da mesma forma que eu faria numa parede convencional, tá? Então eu apresento o sistema de drywall, falo para ele quais são os componentes, para ele entender que, por exemplo, eu posso precisar de uma fixação diferenciada nesse drywall, tá? Diferentemente da alvenaria convencional, que eu posso precisar de outro tipo de fixação. Então eu vou instruí-lo como fazer essas fixações e vou explicar para ele a diferença entre os dois sistemas. Inclusive que eu não posso fazer esses sistemas, né? Então no drywall eu não posso fixar qualquer tipo de parafuso e nem em qualquer lugar. Eu preciso colocar aonde tem os montantes, qual que é o espaçamento desses montantes para ele identificar onde ele pode fazer a perfuração para algum tipo de piso. E mesmo assim eu tenho, né, as classificações das buchinhas que ele pode usar, os tipos de parafuso. Da mesma forma, eu também preciso explicar o que eu tenho de pontos falhos, né, pontos de atenção na alvenaria. Então eu não posso, por exemplo, remover o meu encunhamento. Eu também não posso remover a contravirga. Ela precisa se manter naquele local de forma íntegra, porque ela tem uma função dentro da janela, dentro da parede, né, que é dar suporte para a janela. Então eu não posso simplesmente vir aqui fazer uma reforma e de alguma forma quebrar essa contravirga, prejudicar o que eu tenho de sustentação nessa parede, tá? Aí depois eu tenho toda uma relação de cuidados de uso para apresentar para esse cliente. Não pode sobrecarregar a parede, tem que lembrar de qual que é o limite, né, de carga que eu posso colocar vertical nela. Tem que manter os ambientes ventilados, enfim, eu vou passando para ele todos os cuidados que ele precisa ter para manter aquele sistema íntegro dentro da vida útil prevista. Ao tempo, se tiver alguns pontos de atenção, é importante passar isso para ele. Tá? O comportamento desses sistemas podem ser diferenciados, né? Então eu tenho vários tipos de materiais que compõem a minha parede. Então, se eu tiver algum tipo de fissura, eu tenho uma tolerância. Porque eu tenho ali bloco cerâmico com concreto, com argamassa cimentícia. É claro que a interação entre eles pode gerar alguma movimentação hidrotérmica que é muito comum e é normal. Então eu explico para ele o que é normal e o que não é. Até para ele entender, não, apareceu uma fissurinha ali microscópica, ok, isso aqui é normal, eu sei que eu vou fazer a manutenção disso com uma pintura. Ah não, agora já tem uma fissura que ela tem quase 2 milímetros, isso já é preocupante, né? Eu tenho que chamar um engenheiro aqui para me falar o que é, tá? E aí, em seguida eu falo da manutenção preventiva, que é diferente dos cuidados de uso, tá? Cuidados de uso é o cuidado do dia a dia. Manutenção preventiva é que eu tenho que ativamente chamar alguém para me ajudar a fazer uma inspeção, uma vistoria, para ver se está tudo ok. Se tiver tudo ok, ótimo. Se não, precisa fazer alguma coisa para continuar bom. Ela é uma ação, tá? A manutenção preventiva ela é ativa. Depois eu tenho a garantia daquele sistema e a perda de garantia. Então, dentro do conjuntinho do sistema, eu falo, né, do que ele é, como que eu cuido, como que eu mantenho, qual que é o prazo de garantia e o que se eu fizer eu vou perder essa garantia. Tudo no mesmo capítulo, para a pessoa não ter que ficar indo e voltando várias vezes, né? Ah, não, a garantia está aqui, mas a manutenção está lá no outro capítulo. A gente junta tudo num só, para facilitar o entendimento. Então, aonde que a informação vai estar, não importa muito. Né? Você pode fazer isso de uma forma diferente. O importante é lembrar que qual é a forma mais eficiente do leigo, né? Ler aquilo e compreender qual que é a melhor forma que ele consegue entender aquele documento, tá? Como que eu faço para ficar mais didático possível? Então, quando você pensa, né, nos requisitos do cliente, aí você pode reestruturar essas informações para elas ficarem claras para ele. Mesma coisa, sistema de fachada. Como eu falei, eu posso ter fachadas com sistemas compostos, vários tipos de materiais interagindo em conjunto. Então, você tem que lembrar que para cada tipo de material, eu preciso falar o que ele deve ser feito para ser mantido. E no final eu tenho a fachada como um todo. Como eu faço a manutenção da fachada? Eu tenho o sistema de ancoragem lá em cima, onde que estão esses ganchinhos das ancoragens, como que eu contrato essas empresas, eu posso chamar qualquer pessoa,
eles têm que ter algum treinamento especial, é trabalho em altura, então tem que lembrar que tem a norma NR35. E eu preciso falar isso para o condomínio, porque ele é corresponsável de tudo que acontece, né, nas contratações de serviços que ele faz dentro do condomínio. Então eu preciso alertá-lo quais são os cuidados de engenharia que ele tem que tomar para contratar algum serviço de manutenção. E se tiver sistemas diferentes, né? Por exemplo, fachada airada, quais são os tipos de ancoragens, né, que eu posso ter nessa fachada? Vamos explicar para ele, porque quando ele for fazer a manutenção, ele precisa ter essa informação fácil, né, para contratar uma empresa e ter essa informação de forma mais facilitada, porque isso vai ter no projeto, mas quando ele vai fazer uma contratação, não necessariamente ele vai conseguir abrir tudo. Então, se tiver já no manual facilitado, ajuda a vida do síndico, tá? E aqui é um exemplo, olha, se eu for falar do incêndio, né, eu preciso colocar alguns diagramas, algumas imagens para deixar o documento mais didático. A ordem do dia é: o cliente final precisa entender as orientações que estão no manual. Então, se eu precisar usar alguma imagem, né, para deixar isso mais claro, vamos usar imagens. Tá? Então, por exemplo, o extintor é um item vital dentro de uma edificação. As pessoas precisam saber como que usa o extintor. Então coloque, né, um descritivo e a imagem também, para ajudar a facilitar esse entendimento. Outra coisa são sistemas, né, que às vezes podem ter algum dispositivo que eu preciso ensinar ao usuário final como que ele vai ser utilizado. Então também utilize, né, de imagens, para diagramas, né, para apresentar. Olha, primeiro você aperta esse botãozinho, quer dizer que ele está acionado. Quando você quiser rearmar, você vai colocar uma chavinha e vai girar. Ok, estou explicando para ele como que é isso. É diferente de só falar, você tem um acionador manual no seu hall social. Você está inferindo que ele vai saber como operar aquilo se acontecer algum problema. Tá? Então não vamos esperar que o cliente saiba, né? Já dê informação, que aí fica mais fácil para ele conseguir utilizar aquilo no dia a dia. Alguns outros itens, né, que a gente sempre lembra são itens que correspondem à segurança na utilização. Então, se eu tenho um quadro um pouco mais elaborado, que possa ter, né, alguns desses dispositivos de proteção, é necessário que eu explique para ele o que é e o que ele não pode fazer. Então, aqui eu tenho, né, os dispositivos de DPS, DR, e eu preciso falar com ele: nunca retire esses equipamentos do quadro. Eles fazem parte de uma proteção para você mesmo. Então não retire, porque isso vai prejudicar, né, o sistema de segurança que a gente instalou. Outro exemplo é sempre deixar muito claro, né, alguns dispositivos que façam medições. Então, por exemplo, o hidrômetro, né, de medição individualizada da água, num condomínio especificamente, foi feito com radiofrequência, e eles colocaram os medidores em cada uma das plumadas que atendia os vários banheiros que o apartamento tinha. E esses medidores ficavam no teto dos banheiros. Então eu preciso falar com ele: no teto do seu banheiro tem um alçapão. Dentro desse alçapão fica o seu medidor individual. E ele é por radiofrequência. Ninguém nunca vai precisar entrar no seu apartamento para fazer a medição. Mas se der algum problema e tudo, eles podem precisar. Então, se eles precisarem entrar, você sabe que vai entrar só no seu banheiro. Não precisa entrar em nenhum outro lugar da casa, enfim. Precisa explicar isso para ele entender, falar: ok, quando precisar de fazer alguma manutenção no meu medidor individual, eu sei que fica no banheiro, no teto do box, tá? Outro quesito que é muito importante são todos os equipamentos que operam a edificação. Então eu tenho várias bombas e motores dentro da edificação. É necessário que eu descreva todas elas e fale para ele, para o condomínio: olha, você tem todos esses sistemas, esses equipamentos, e todos eles precisam de manutenção. Eu sugiro que você faça um contrato de manutenção com alguma empresa que faça essas manutenções em bombas, tá? Para não precisar, na hora que alguma estragar, que é vital, aí que você vai procurar um telefone, aí que você vai procurar quem que vai te ajudar, vai ficar já muito, né, na pressão ali do problema, é pior, você pode tomar decisões erradas. O grande foco do manual é literalmente evitar esse tipo de problema, né, de ter que apagar algum incêndio. Se eu fizer a manutenção preventiva corretamente, eu vou diminuir muito a minha manutenção corretiva, que é aquela que dá, né, o problema,
e fica sem água no prédio, fica todo mundo ligando para o síndico, aquela coisa louca. Então, para evitar esses problemas, né, esses desgastes, que a gente tem toda uma cultura assim, de instruir a fazer a manutenção preventiva. E, novamente, todos os sistemas que forem utilizáveis, né, que forem manipuláveis, é preciso instruir como que ele vai ser feito, né, essa manipulação, essa organização do sistema. Eu preciso deixar claro para o usuário final. E eu posso me utilizar das ferramentas que a internet me propõe, né? Então, se eu tenho algum piso muito diferente, um fornecedor muito específico, e eu descrevi como que eu faço, mas ainda acho que está faltando um pouco de didática, eu poderia melhorar mais, e o fornecedor já tem um vídeo bonitão no YouTube, a gente pode utilizar essa informação e colocar no manual. Pode colocar, por exemplo, um QR Code. A pessoa vai ler, coloca lá no celular, consegue traduzir aquela informação em vídeo imediatamente. E também link, se ela estiver mexendo no computador, ela consegue simplesmente copiar e colar esse link no YouTube, na internet, e consegue ver aquela informação de forma mais fácil, tá? Sempre tentando facilitar o entendimento do usuário final. Aqui novamente a gente tem alguns sistemas, né, que não tem não tem uma norma relacionada, como que eu faço e tal. Então eu preciso explicar para ele, ó, piso elevado, principalmente se for de áreas abertas, quais que foram os pedestais utilizados, né? Qual que é essa altura entre o piso acabado e a laje, como que eu faço a limpeza desses ralos. Eu preciso informar tudo isso para ele, porque são coisas que não são tão fáceis de prever, né? Eu tenho lá, estou vendo o piso, eu não vou inferir que aquele piso é um piso elevado. Então eu preciso explicar para o meu usuário para ele conseguir fazer a manutenção. E aí eu entro toda uma parte, né, que é os projetinhos. Então a norma ela fala que você tem que apresentar alguns esquemáticos, né, com pontos de consumo para o meu usuário final pegar aquele manual e conseguir entender como é que funciona a edificação, tá? Depois eu tenho toda a relação, né, aquelas tabelas, aí sim, tabelas para falar de algumas especificações de materiais, tabelas para falar de fornecedores, isso é válido. Eu posso ter várias tabelinhas, várias informações resumidas com alguns telefones que vão ajudar o meu usuário final a identificar quais foram os materiais que foram utilizados, né, no prédio que ele mora. Tá? O que a gente contra é aquelas tabelinhas para falar de cuidados de uso e só ter aquela tabela e falar que está ok. A gente também entende que é importante ter alguns planos de contingência, né? Se tiver algumas situações atípicas, o que o morador, o síndico ou o zelador, né, as pessoas que utilizam aquela edificação, o que elas podem fazer, né? O que elas devem fazer em situações que fogem da normalidade. Então, numa falta de água, o que eu faço? Numa falta de energia, tá? Teve um foco de incêndio, esse é grave. Esse aqui tinha que estar na portaria. Ó. Se tiver um incêndio, você vai ligar para o corpo de bombeiros, você vai tomar algumas providências. E a regra é seguir as ações da brigada de incêndio. Se parar o elevador, o que eu faço? Tem o telefone da sua empresa de elevadores fácil, está ali pertinho, liga. Nunca tente tirar a pessoa se o elevador estiver entre pavimentos. Tá? Então, assim, tem uma série de algumas instruções que eu posso passar que vai garantir a segurança do usuário final para ele se organizar em termos de ter um risco. Porque na hora do pânico, né, a pessoa ela tem que ter uma situação automática, senão ela realmente não vai saber o que fazer. E algumas recomendações de emergência também, né? Focos de incêndio, se tiver alguma situação extrema, a gente também passa algumas dicas para eles conseguirem lidar com aquela situação. E aí as referências, né? Eu sempre acho que é importante você colocar da onde que saiu aquelas informações, né? Pode ter coisas que é o fornecedor que te fala, mas algumas coisas são das próprias normas, então é importante colocar o que é de quem, tá? E como que a gente pode pegar tudo isso e transcrever em informação, né? Em desenvolvimento profissional, pessoal, para melhorar, né, as nossas carreiras na parte de engenharia condominial. Tá? A primeira delas seria a base, né, os conhecimentos legais, quais são
as normas e leis, né, que regem essa relação entre condomínio e usuário final. É importante também conhecer os sistemas prediais, né, para a gente fazer esses manuais. O levantamento das informações, aí tem todos os projetos, os fornecedores, quem foram os materiais utilizados, tudo isso tem que estar relacionado para conseguir montar esse manual. E aí sim, fazer a montagem dele no final, tá? E hoje, né, no final desse webinar, a gente tem uma boa notícia, né, uma novidade, que nós estamos abrindo uma nova turma, que é o curso, né, de manual proprietário na prática. Tá? Então, a gente já vai disponibilizar este link, você pode entrar em contato e ver. Tá? A gente tem uma proposta que é justamente seguir essa curvinha de aprendizado. Tá? Primeiro os conhecimentos legais, depois entender os sistemas prediais, saber reconhecer as patologias e no final saber como montar esse manual para ficar completo e atender, né, as premissas do usuário final e conseguir também gerar uma relação melhor de relacionamento, né, entre a construtora e o primeiro morador, né, os clientes finais. Tá? Então hoje nós vamos estar abrindo o curso Manual do Proprietário na Prática. Esse curso tem a abordagem que a gente fala de ser sistematizado. Então, a gente entra, né, em cada sistema da edificação e fala sobre tudo que tem naquele sistema para o manual ficar o mais completo possível. Então, por exemplo, no sistema de hidrossanitário, eu tenho toda uma gama, né, de subsisteminhas que vão formar o meu capítulo de instalações hidráulicas, por exemplo. Tá? E aí depois a gente tem um passo a passo dessa brochurinha. E o final, como seria, né, um manual já finalizado com essas informações? Isso para você ter de bibliografia, né? O que você vai colocar no manual? A gente já colocou num material que seria para consulta. O que a gente tem no curso? Né? São aulas teóricas, tem também material didático, que é essas brochurinhas que a gente apresentou, tá? Com todas as partes de cuidados de uso, de manutenção preventiva, tudo para o cliente final saber como operacionalizar aquela edificação. Nós também temos vários templates, então é aquele textinho já em um template que você pode customizar para o seu cliente final. Nós temos vários modelos, né, de manuais prontos, entregues, aulas online, né, ao vivo, para tirar as dúvidas, e consultorias individuais. Né? Cada cliente nosso tem uma consultoria individual para entregar o primeiro manual. O curso ele tem garantia de 15 dias, tá? E além disso ele te dá acesso, né, a dezenas de manuais entregues, utilizando esse método, né, da sistematização de uma forma mais abrangente. E a ementa do curso é exatamente essa. Né? No módulo 1 nós vemos conhecimentos legais, no módulo 2 nós vamos ver sistemas prediais, né? Vários deles, de forma mais abrangente possível. Tá? Então a gente tem falando de instalações hidrossanitárias, combate ao incêndio, elétricas, climatização, SPDA, instalação de gás, impermeabilização, sistemas eletromecânicos, né? Como os elevadores, por exemplo, sistemas civis, né? Estrutura, alvenaria, esquadrias, revestimentos, forros, vidros, sistemas de cobertura, logística, paisagismo e lazer, entre outros, tá? Cada um desses sistemas nós vamos utilizar a abordagem de sempre falar, né, da descrição desse sistema e os seus conceitos, materiais e componentes, os cuidados de uso e a manutenção preventiva. A gente só não coloca a garantia porque ela vai depender de alguns outros fatores que a gente explica lá no curso, tá? Depende se ela está dentro da norma de desempenho, se o seu prédio é residencial, se é comercial, então a gente precisa ter alguns cuidados para falar quais são as garantias de cada edificação especificamente. No módulo 3, a gente vai falar sobre finalização e apresentação. Como que eu pego todas as informações? Como que eu apresento isso para o cliente? Eu posso montar um manual no Word e dar certo? Muito provavelmente não vai dar, tentar fazer no Word não funciona muito bem. Mas a gente tem várias dicas, né, de como que a gente pode montar esse manual utilizando outros programas, que vai ficar muito bom, tá?
Então, as videoaulas, né, no total vão somar 16 horas, e os documentos à parte, né, que nós disponibilizamos, são mais pelo menos 32 horas de leitura. Tá? Então, assim, eu agradeço a presença de todos vocês, espero que vocês tenham gostado, né? Se tiverem dúvidas ou sugestões, podem mandar pra gente, tanto pelos e-mails, como também pelas nossas redes sociais, no Instagram e no YouTube. A gente vai deixar o link, né, de acesso para o curso na descrição do vídeo. E novamente eu agradeço a presença de todos vocês e até mais. Boa tarde.